Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura. Um programa do Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Alô ouvinte, devidamente conectado no SINDI-CT na Cultura. É isso mesmo, SINDI-CT na Cultura, edição número 348, decolando aqui na Web Rádio CT, correto? Lembrando que nós estamos no Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, que nos ajuda, apoia a gente a divulgar a arte e a cultura aqui no Vale do Paraíba, que é produzida aqui, que é produzida também em outros lugares deste Brasil ou do mundo, porque estamos na internet, sério, Web Rádio CT. Então você acessa facebook.com/radioctface, que tá legal lá também, mas o quente mesmo hoje em dia é o YouTube, né, gente? Então youtube.com/radiocT, você acessa o nosso canal, você se inscreve e fica por dentro de tudo que está rolando aqui. Vem novidades nesse ano, vem novidades no Giro Sindical com Renata Belzunces, certo? E nós aqui na Web Rádio CT seguimos tocando o barco. Tardamos, pero no falhamos. Edição número 348, hoje na presença do nosso bluesman joseense, Lancaster Ferreira. Salve, salve, Lancaster. Salve, prazer estar com vocês aqui. Seja muito bem-vindo, prazer conhecê-lo aí no formato digital. É isso aí, espero que a gente se conheça pessoalmente algum dia, mas digital já está bom nesse momento, né? Pois é, cara, eu fico lembrando, porque assim, quando eu era adolescente, eu comecei a tocar violão com o meu querido professor Júlio César Batista, que você deve conhecer, que toca um violão de 7 cordas. E ele falava assim, pô, cara, você gosta de rock? Pô, tem uns caras que tocam blues, tem umas paradas aqui na cidade, e falava de você lá nos anos 2002. Eu conheço, sim, muito bom, é violonista excelente, nossa. Sim. Conheço, sim, seu professor, Júlio. Muito figura, muito ativo na cena, assim, eu curti ele bastante. E você, Lancaster, desde lá já tem muito tempo de blues aí na estrada? Eu comecei a tocar blues, eu sempre falo assim que antes de mim eu nunca tinha visto ninguém aqui da região tocando blues em nenhum lugar. Pode ser que tivesse alguém, né? Porque naquela época, como a gente não tinha internet, as coisas aconteciam em certos lugares e a gente não via, né? Uhum. E não ficava sabendo também. Mas eu realmente nunca tinha visto ninguém tocando blues em nenhum bar aqui. Daí eu comecei a tocar. Eu também não tinha músicos de blues na região. Isso foi lá para 1985, assim, por aí. E aí eu comecei. Eu tinha um sequenciador, que é aqui, né, um aparelho que você pode fazer com que um teclado toque vários arranjos. Por exemplo, você programa a linha de baixo dentro dele, programa a linha de bateria, a linha de sopros, porque se você tem um sintetizador que produz vários sons diferentes de instrumento, né, você pegava o sequenciador e programava um arranjo nele. Então, eu programei uns arranjos de blues, porque eu não tinha nem os músicos para tocar junto, de alguns discos que eu tinha comprado nas lojas americanas, em alguns lugares na época, poucos discos também, que a gente não tinha muito acesso às coisas de blues ainda nessa época, né? E aí eu comecei a tocar sozinho, assim, no começo, foi isso. Até mais tarde começar a conhecer uns músicos de São Paulo, de blues, né? Olha que interessante, cara. Montava as bases de blues no sequenciador. Eu usei sequenciador uma vez na minha vida. É uma parada, né? Porque o que acontece? Dava um trabalhão, mas também para mim foi uma escola, né? Porque aí eu comecei a ter que entender como que funcionava o baixo da música de blues, como que funcionava a bateria, como que funcionavam os teclados. Então eu tive que estudar Destrinchou, né? Para programar eu mesmo, né? Lancaster, e como é que o blues aparece na sua vida, assim, vamos dizer? Tipo, você já tocava uma guitarra? Como é que vem a música, né? E até chegar nesse momento do blues? Então, eu comecei tocando rock, na verdade, e tinha uma banda que foi uma banda bem conhecida aqui em São José também na época, porque só tinha praticamente a gente de banda de rock também. Uhum. Pioneiros. Plástico chamava essa banda. Tem até foto, depois eu mostro para você. Essa banda a gente tocou lá para 82, 83, a gente tocava.
Aí a gente até chegou a fazer um circuito na época que tinha lá em São Paulo, que era de danceterias. Nessa época começou esse negócio de chamar, antes chamava discoteca, né? Aí depois passou a chamar danceteria, que eram nos lugares maiores. Eles pegavam muitas fábricas antigas, assim, desativadas, e porque daí estava com aquela pegada de fazer um ambiente meio industrial, assim, sabe? Então, Meio pós-punk, assim. Exatamente. E tinha o começo desse movimento, e aí que era o som da minha banda. Minha banda tinha influência de punk, meio com New Wave, que falava na época, mas não o New Wave sim. coxinha que vingou no Brasil, mas o New Wave inglês, que era mais soturno. Uma influência de punk com meio com gótico, um negócio meio assim. Então a gente pintava também o olho de preto. Maior naipe. E tinha essa vibe meio agressiva, assim, meio de punk. E era interpretação de músicas da gringa ou vocês tinham trabalho? Não, só música nossa. Desde o começo eu sempre fui muito cabeçudo nesse negócio de autoral. Essa banda só tocava música nossa. E a gente foi tocar ao lado do Lobão, do RPM, desse pessoal lá em São Paulo, em festivais, assim, a gente era colocado junto com eles, porque esses caras estavam também começando a ficar famosos, assim, nessa época, né? Lobão, me lembro que a gente fez uma apresentação muito legal, que ele tocou com a banda dele na época que era rock mesmo a pegada, não era assim, música Lobão romântica, e os Ronaldos? Né? Era nessa época eu não sei nem se chamava Ronaldos, mas sei que a banda era bem pesada, assim, não era música romântica, sabe? Era mais uma pegada mais do começo da carreira do Lobão, que era mais rock mesmo. E a gente também, então a gente se encontrou, o Lobão trocou uma ideia comigo no camarim e tudo. Pô, interessante o som de vocês, legal, gostei. Vocês são bem diferentes, a gente fazia uns sons bem esquisitos, na verdade. Mas é isso aí, nada a ver com blues, isso aí é uma coisa de rock, né? De uma vertente inglesa, né? Vamos dizer. De uma vertente inglesa. Mas eu comecei, na verdade, nessa época, eu nem gostava de blues. Eu me lembro que um tio meu chegou com um disco do B.B. King e colocou assim um dia na vitrola, e eu não achei nada aquilo. não me emocionou, assim, não quis dizer nada para mim. Eu estava acostumado com um som muito mais agressivo, assim, né? Aí mais para frente, eu, na verdade, comecei a me influenciar mais no blues quando eu começou a aparecer uns discos de blues nas lojas, assim, né? Na época do CD, isso aí. Quando teve a transição do vinil para o CD, logo de cara surgiram muitos discos de blues nas lojas, porque tinham gravadoras que acho que não tinham dinheiro de produzir assim vinil, que era muito mais caro, e distribuir. Quando o CD surgiu, o custo de produção era muito mais barato do que vinil. Então, muita gente desovou assim, grandes arquivos que estavam parados há décadas assim, por falta de dinheiro, né? Porque a produção de um CD custava para os caras, sei lá, eu não sei dizer a relação, mas muito mais barato do que a produção do vinil. Né? Uhum. Porque o vinil, você se lembra, a capa era enorme, era uma obra de arte. A matéria-prima um pouco mais difícil de mexer, né? Vamos dizer assim. E um papelão que era mais firme, tinha que ser, a impressão tinha que ser muito bem feita, não dá para fazer impressão mais ou menos, né? Então, assim, era uma obra de arte o vinil mesmo, né? E sem contar o material, um negócio, um discão desse tamanho de vinil, né? Uhum. O CD é um negocinho pequenininho, um negócio de plástico, acho que muito mais barato, um tipo de plástico. Sei que, assim, o resultado disso foi ótimo para a gente, porque catálogos enormes, assim, de música erudita foram lançados, de blues, de jazz, que antes não estavam disponíveis para o público, assim, né? E nessa, eu muito curioso, comprei muito disco de música erudita, comprei um monte de disco de música de jazz, de blues, só que aí comecei a escutar os de blues, comecei a gostar muito. Foi por meio do vinil, né? Na verdade, por CD. Eram CDs mesmo. Isso, quando fez a transição para o CD. Aí começou a chegar discos no Brasil que não chegavam antes. Né? Sim. Porque o problema antigamente da internet é que você não tinha como conhecer uma coisa se você não tivesse... Pois isso que eu estava pensando, justamente. Se hoje eu quiser aprender sobre determinado tipo de música, eu consigo achar uma bagagem de material gigantesca na internet. Antigamente, igual você falou, às vezes nem na própria cidade, né? Você não sabia se tinha alguém tocando blues. Aí, às vezes, por exemplo, vamos dizer, vou dar um exemplo para você, por exemplo, o Chicago Blues, assim, quando eu comecei,
não tinha ninguém que tocava Chicago Blues, vamos dizer, estritamente Chicago Blues. Tocava assim, misturado, com influências, né? Sabe, tem gente que sabia um pouco, tocava um pouco, mas não tinha um artista assim dedicado ao Chicago Blues mesmo, que é um certo estilo assim de tocar, né? E eu me apaixonei muito pelo Chicago Blues. Então eu tive que aprender de disco mesmo, e tive que aprender. Depois, mais tarde, fui para os Estados Unidos, aí conheci vários músicos também que vieram tocar aqui, toquei com grandes músicos também de Chicago que vieram para cá. Mas eu tenho que dizer que a maior parte do meu aprendizado foi de disco mesmo, de estudar muitos discos, assim, sabe? Tirar as coisas de ouvido. Como tirar de ouvido, porque não tinha videoaula, não tinha nada, né? E no fundo, acho que todo mundo chega uma hora e tem que fazer isso, né? Tirar coisa de ouvido, porque senão, se você não tira de ouvido, você não sabe improvisar, né? Tirar a música de ouvido e improvisar é uma coisa que tem muito a ver uma com a outra, porque quando você domina uma frase, vamos dizer, de um artista, é meio como se você entendesse como que a guitarra funciona, né? Para tirar aquele som, né? B.B. King, por exemplo, se eu faço uma coisa assim, você já sente que é aquele som do B.B. King, né? O B.B. King tem um vibrato muito característico, né? Já você faz assim... Aí você já lembra do Albert King, que é outro cara que tem esse approach muito diferente, né? Se eu fizer, e quando você fala do Chicago Blues, o que caracteriza basicamente o Chicago Blues? Olha, é um pouco difícil explicar em termos técnicos, sem unir assim com a parte social e com a parte de quem faz o Chicago Blues, entendeu? Porque assim, o Chicago Blues tem primeira geração, que é quando o pessoal foi do sul dos Estados Unidos lá para Chicago, lá para 1930 por aí, que aí foi antes da Segunda Guerra, né? Essa época é mais acústica, o blues ainda não tem uma característica tão específica de lá, porque era a galera do sul que simplesmente se moveu para lá. Então era o mesmo blues do sul que estava só localizado lá. A revolução mesmo no Chicago Blues foi quando Muddy Waters foi para Chicago, na minha opinião, né? Porque daí ele foi em outra época já, né? Ele foi numa época onde as coisas já estavam, as coisas eram mais urbanas já, né? Então ele chegou lá com o violão dele na rua, começou a tocar e ninguém escutava aquilo, um monte de carro passando, aí ele percebeu que tinha que amplificar o violão dele. Então aí já começou a grande revolução. Ele amplificou o violão e tocava, como ele era um cara do campo mais rústico assim, ele tocava de uma forma agressiva. E no violão fica normal, mas quando você põe no amplificador vira meio essa coisa forte do Chicago Blues, assim, né? Meio que eles dizem que a raiz real do rock foi ali. E daí que aconteceu? Ele começou a tocar na rua, assim, e fazer um som muito mais agressivo. O gaitista que tocou com ele fez a mesma coisa, colocou a gaita ligada no amplificador, surgiu o primeiro som de gaita forte mesmo, assim, da história, foi o do Little Walter, que era o parceiro do Muddy Waters. Esses caras criaram um gênero, assim, musical, que é baseado no quê? São músicos simples, que não são super educados, assim, que não foram para a escola de música, que não estudaram música, vamos dizer, né? São músicos raiz, que aprenderam tudo na prática, assim, que vivem e que fazem música de uma maneira muito diária. Os caras tocam na noite, toda noite, entendeu? Então, vão para o estúdio gravar, às vezes na manhã seguinte, quando está meio bêbado, quando já está cansado da noite. Então, tudo isso traz a sonoridade da música, uma série de características, né? Uma das características que é muito interessante, falando tecnicamente, é que no Chicago Blues, os músicos, geralmente, eles não fazem a mesma coisa, todos eles, né? Então, por exemplo, você tem um baixista fazendo assim, ó. Naquela época antiga, hoje em dia todo mundo faz a mesma coisa, mas naquela época mais antiga, não. Se o baixista fizesse isso, o guitarrista ia estar fazendo outra coisa. Ele não ia estar acompanhando. Não, ele ia estar fazendo... E aí, tipo assim, isso seria um acompanhamento totalmente
totalmente diferente do cara que está aqui, né? Um dá o chão e o outro pisa, vamos dizer, né? E aí o que acontece? Esse aqui está fazendo isso, esse outro está fazendo essa outra coisa, o pianista está fazendo uma outra coisa diferente ainda, quebrando tudo em cima de todo mundo, solando em cima de todo mundo. O gaitista fica improvisando em cima de todo mundo também. E se tiver um guitarrista solo também, fica solando em cima de todo mundo. Então fica assim, é uma polifonia total, sabe? Não é assim um arranjo, vamos dizer, tão previsível, e também um arranjo que não se repete duas vezes, porque cada vez os caras vão improvisar um negócio meio diferente. Então, cada take dá uma cara diferente na música, né? Só tem alguns temas, vamos dizer, que são já pré-ensaiados, vamos dizer, e depois daquilo, todo mundo sai improvisando, né? E volta para se encontrar em algum momento, em algum tema, alguma passagem. Convenção, etc., né? Uma convenção, mas, de modo geral, o que caracteriza o Chicago Blues? É que você vê um monte de cara improvisando ao mesmo tempo junto. Ao passo que, quando os ingleses se apropriaram desse som, eles já congelaram um pouquinho mais. Aí o baixista e o guitarrista começaram a fazer a mesma coisa. Aí os arranjos são sempre iguais. Quando vai para a parte B, todo mundo faz aquele arranjo específico da parte B, sabe? Então, tipo assim, isso no blues... Por que isso não acontecia em Chicago? Porque os caras, eles eram caras da noite, né? E tocavam. Eles não ficavam ensaiando muito durante o dia, tirando muito... Às vezes, muitos deles ainda tinham que fazer uns outros trampos durante o dia, de pintor, disso, daquilo. E aí, tocava a noite inteira, quando ia gravar, era tudo muito feito na hora, assim. Mas tem uma coisa... Era uma cultura de improviso, entendeu? Isso. Cultura de improviso. Tira uma dúvida para mim nesse sentido, Lancasio, porque é o seguinte, eu tenho a impressão, né, que, por exemplo, o blues, né, no caso desse que nós estamos falando, ele parece que ele não progride, né, harmonicamente, ele é um ciclo, né? Ele é um ciclo. Lógico que existe blues diferentes, mas o mais tradicional é o blues de 12 compassos, né? Que é esse ciclo que você deve identificar assim quando você ouve, né? Uhum. Eu vou fazer uma versão bem rápida aqui para mostrar o que é um blues de 12 compassos, tá? Por exemplo, se eu estivesse tocando um ritmo que chama shuffle, esse ritmo aqui que chama shuffle. Isso aqui foi 12 compassos de um shuffle, né? Uhum. Shuffle é esse ritmo que é ao contrário do rock, que é reto. O shuffle divide os tempos em 3 e pega a última tercina. Então, o rock é assim, ó. O shuffle é... De novo o rock, ó. E o blues... Ele vem no contratempo, não, mais forte vem no contratempo. O blues é como se fosse meio um cavalgar de um... Interessante isso, mas aí com base nisso, por exemplo, assim, agora tem uma coisa meio teórica que nosso ouvinte, assim, de CT na Cultura, edição número 348, CT na Cultura também é cultura, hein? Vamos lá. Porque, assim, você gira aí em vamos dizer, em três dominantes, né, no caso. Então, teoricamente, ele não resolve. Eu posso dizer que o blues é uma música tonal, ou que uma música atonal, ou que ela é uma música modal, na realidade? Olha, essas definições, assim, para quem toca blues, elas nunca é falado sobre isso. Esse assunto nunca vem à tona. Olhando pelo lado teórico, como eu estudei teoria também, sou professor, etc., eu diria que o blues ele é muito parecido com a música indiana. Ele é uma música que pensa diferente da música ocidental. Por exemplo, a gente pensa nas coisas como se fosse uma escala fixa. Então, por exemplo, se é uma escala específica que você usa, você pensa, por exemplo, que aquela escala pertence a um certo modo, né? Só que existe uma coisa além no blues e na música indiana, que na verdade existe em todas as músicas, mas no blues e na música indiana eu acho que eles já reconhecem isso, que é que cada escala
não é só uma escala, ela é também uma série de intenções de acordo com a linhagem que usou aquela escala. Então, por exemplo, se você está tocando Muddy Waters, por exemplo, você está tocando a mesma escala que quando você está tocando B.B. King, tá? Só que os dois vão por caminhos melódicos tão diferentes que, no fundo, é como se fosse duas ragas diferentes. Na música indiana chamam de raga. Você tem uma escala, mas não é só uma escala, ela tem tendências melódicas e caminhos melódicos que elas sempre vão por ali, entendeu? Então, por exemplo, isso já faz com que você olhe para cada blues de uma certa forma um pouco diferente do modo ocidental de pensar. Por exemplo, o modo ocidental, que nem você falou, você está pensando nos acordes e pensando o que aquilo ali seria modal, seria... Na verdade, aquilo ali, em termos de acordes, né? A música indiana não tem acordes, né? Então não trata desse assunto. Mas, em termos de acordes, você tem uma sensação de tom, de tonalidade, porque você sente quando as coisas se resolvem, né? Então, se você sente isso, é porque tem tonalidade, né? Agora, se é modal, eu diria que o principal para você entender o blues mesmo, se você quer entrar no blues, é entender os diferentes artistas, como que eles soam, entendeu? E cada um traz uma tradição, assim, que... Então, vou dar um exemplo prático, tá? Então, por exemplo, o B.B. King, se ele vai tocar um blues lento, né? Um slow blues, ele já tem certos tons que ele prefere pela voz dele, certa maneira de tocar. Então, por exemplo, ele toca muito em ré bemol, por exemplo, né? Então, essa tonalidade para ele já... Tá na mão. Isso, já tem tudo. Agora você pega, se fosse o Muddy Waters, por exemplo, tocando um blues lento, ele já vai primeiro preferir outras tonalidades, porque ele toca slide, e ele já vai fazer uma coisa mais assim, ó. Então você viu que ele é mais pancadão, né? É muito diferente o caminho, né? Um é mais agressivo, mais menor, mais agressivo, né? Que é o Muddy. B.B. King já tem notas maiores, mais suaves. Um fraseado um pouco mais elaborado, vamos dizer assim. Fraseado um pouquinho mais influenciado por sopro, por jazz, pelos músicos que ele tocava, né? Ele tocava sempre com uma banda grande de músicos mais jazzistas, né? O ídolo dele também é o T-Bone Walker, que é um cara que era de um mundo um pouquinho mais de blues, jazz, assim, né? Legal. Então, eu diria que o blues é mais do que a gente abordar ele por um lado, assim, teórico, assim, é abordar ele pelo lado de conteúdo, sabe? Cultural, né? E das obras, né? Porque eu acho que o que mais fala sempre na música é a obra do cara. O que ele gravou, o que ficou, né? Que legal. Vamos fazer o seguinte... nosso ouvinte está conectado aqui no SINDCT na Cultura, tem que saber que agora, esta semana, está no Spotify já. E também está nas devidas redes sociais do Lancaster Ferreira, que está presente aqui conosco neste programa, o tributo a Freddie King. Mas como a gente já falou bastante sobre observar e escutar como as pessoas tocam, vamos primeiro escutar você tocando Freddie King para depois falar dele? O que você acha? Tamo junto. Então vamos embora, hein? Aí eu vou pedir uma pequena licença, porque provavelmente nossa cara vai sumir, hein? Pack It Up, tributo a Freddie King. Vamos embora, lá no Rockin' Woods. My head's spinning around and I'm thinking about parts of you. Oh, babe, I'm thinking about you. And I got so mixed up now, baby, and I don't know what to do. Oh, baby,
back it up. I'm gonna give it up. I'm gonna get you right out of my mind. I'm gonna back it up. I'm gonna give it up. I'm gonna get you right out of my mind. Try my best to understand. Keep saying work out fine, but babe, don't look like it will. Every time I try to talk to you, babe, you tell me you ain't got no time. But baby, I don't know what's wrong with you. Let me tell you, I'm gonna back it up. I'm gonna give it up. I'm gonna get you right out of my mind. I'm gonna back it up. I'm gonna give it up. I'm gonna get you right out of my mind. After all we've been through together, why did it end this way? But baby, it did. I put all my trust in you, babe. Believe every word I say. Oh baby, I love you so much. But let me tell you, I'm gonna back it up. I'm gonna give it up. I'm gonna get you right out of my mind. I'm gonna back it up. I'm gonna give it up. I'm gonna put you right out of my mind. Hey baby, listen to me, baby. I'm gonna get you right out of my mind. One of these days won't be long. You look for me and I'll be gone, babe. Olha só, Pack It Up, música de Freddie King, gravado lá no estúdio do Rodrigo. Isso. Ó, já estou inscrito. Os links estão na descrição, o cara desaparece para você. Massa demais, hein, ô Lancaster? Parabéns pelo seu trabalho aí. Valeu. Quer contar um pouco para a gente dessa história aí? Por que você escolheu o Freddie King? Como é que você juntou essa gangue para fazer esse som? Essa gangue, você viu que esse povo toca pra caramba, né? Pô, sonzeira. 3 guitarras, irmão. 3 guitarras, só tinha visto Iron Maiden. Então, é muito legal esse trabalho de 3 guitarras, sabe? Já para começar, já é um negócio meio diferente desse tributo, né? É porque, assim, bem, primeiro falar do Freddie King, né? O Freddie King para quem gosta de blues, ele é um dos maiores de todos os tempos, assim, né? E influência muito grande no Eric Clapton, no Stevie Ray Vaughan, né? De todo mundo os caras mais brancos, mais famosos, assim, tem uma super influência do Freddie King, né? E eu conheci o trabalho dele, também não era disponível no Brasil, não tinha quase nenhum disco, não tinha nada aqui. Aí, em 95, um amigo meu, americano, que tocou com ele durante 6 anos, que é o Deacon Jones. Uau! Foi organista do Freddie King durante 6 anos. Eu conheci ele tocando no Bourbon Street, em São Paulo. E aí eu fiquei muito amigo dele, acho que eu nunca tinha visto um cara tocando Hammond na minha frente daquele jeito, aquele órgão Hammond, né, que ele
faz aquele som vintage pra caramba, assim. Eu nunca tinha ouvido um cara tocar daquele jeito, assim. Eu fui lá conversar com ele, ficamos muito amigos. E aí a gente fez um show junto, levei ele para fazer um show comigo, com a minha banda. E no ano seguinte ele voltou para fazer uma turnê comigo aqui no Brasil, com a minha banda, e ele me trouxe de presente 2 videocassetes. Naquela época a gente usava videocassete, aquelas fitonas enormes assim, com todos os trabalhos do Freddie King ao vivo que tem na internet hoje. Assim. Eu não sei como ele conseguiu aquilo. Ele estava na fonte, né? Ele era amigo do rei. Ele tocava, mas é que às vezes essas coisas você não sabe quem filmou, às vezes é uma televisão que tem. Juro para você que eu não sei como ele tinha isso. Ainda mais porque o Deacon Jones, que esse cara, ele é um cara muito da velha guarda, assim, sabe? Ele mesmo não devia nem ter um videocassete na casa dele. Então, eu sei que eu conheci o Freddie King através disso, né? Assim, ao vivo, né? Na hora que eu vi esses vídeos, eu pirei, assim, né? Porque o Freddie King, ele foi um cara muito revolucionário no blues, né? Ele, num certo momento, ele veio de uma carreira bem tradicional, assim, de blues. Ele misturou com funk, com soul, com rock, tudo que estava acontecendo nos anos 60. Pois é, tem um groove bem diferente essa música que a gente ouviu agora, né? Você vê, tudo que estava acontecendo no final dos anos 60 e começo dos anos 70, ele combinou com o blues tradicional. Então, virou uma coisa muito única, assim, que... E ele, por ser um cara muito forte, assim, de voz e de intenção na guitarra, fez um trabalho muito forte, assim, né? Então, esse trabalho, inclusive, agrada muito a pessoas, por exemplo, que nem são tão fãs de blues, assim, porque ele consegue reunir coisas de tantos lugares diferentes que agrada muito a pessoas que nem gostam tanto de blues tradicional, vamos dizer assim, né? Bem massa. E esse trabalho já está disponível no Spotify, se eu não estou enganado, certo, Lancaster? Isso, já está em todas as redes de streaming agora, a plataforma está no Spotify. Vou mostrar aqui, ó. Aqui, olha aqui, ó. Isso, a capa dele tem Tchau, mete o coração. Isso, tem um tatu. Olha só. Tatu que virou assunto, hein, essa semana em São Paulo, hein? Tatuzão que furou o Tietê lá, deu pau lá no metrô. Então, esse tatu, na verdade, é porque o Freddie King ele é do Texas. E ele usava muito... no Texas, o bicho que é tradicional assim, para representar o Texas é o tatu, né? Então, o Freddie King usou muitas vezes nas capas dele, em outras referências, assim, o tatu. Então, eu coloquei esse tatu aí como... Para quem conhece um pouco de Freddie King, já sabe por quê. Para quem não conhece, vai tentar descobrir por quê. Que legal. Gente, você vai ter os links na descrição para você escutar, certo? E também acessar os vídeos e canais, etc. de Lancaster Ferreira. Mas temos um dado interessante aqui. Porque já esteve conosco uma parceiraça de você, né, Lancaster, que também toca contigo até hoje, você produziu. Por exemplo, esse trabalho, a produção é sua? Toda a produção musical deste trabalho do Freddie King? É, minha. Inclusive, eu estava falando das 3 guitarras que eu parei, que eu acabei não falando para vocês. Deixa eu só falar brevemente sobre isso. Porque eu chamei 2 caras que são aqui da região também, que são grandes tesouros aqui do Vale do Paraíba, Edu Souza, o guitarrista, e o Marcos Manfredini. O Marcos Manfredini é de Paraibuna, e o Edu Souza divide o tempo dele entre Caraguá e São José. E esses caras são músicos de blues muito tarimbados, que é muito difícil você reunir 3 guitarristas e não ficar uma bagunça total. Verdade. Porque requer muita maturidade. Às vezes você precisa fazer uma coisa que é bem pequenininha só naquele lugar ali. Só que aquela coisa é muito importante. Se não tiver aquela coisa, o arranjo às vezes eu não preciso nem tocar. Às vezes também não é para tocar. Mas mesmo as partes, por exemplo, no Freddie King também tem uma coisa, tem muito sopro. Como eu não tinha sopro, algumas das coisas do sopro a gente passou para a guitarra também. Então isso ficou uma novidade no arranjo, né? Tem algumas passagens lá que eles fizeram que tem mais sopro fazendo assim do que qualquer outro instrumento. Né? Olha que massa. Como a gente não tem sopro, substituiu. Aí o baixista também é daqui da região, é o Raoni Bracher, também, que mora aqui em São José, grande baixista, considerado um dos principais do blues brasileiro no momento. E o baterista também é de São José dos Campos, é o Rafael Belcufiné, grande baterista também. Então, assim, aqui na região do Vale reúne grandes músicos. O tecladista... Tem gente que toca, hein? Agora tem uma cena de blues bem mais madura aqui no Vale do Paraíba, sabe? Com muita gente. Jacareí tem bastante blues também, né?
Tem o Marcelo Naves, que começou lá junto com o Danilo Cime, né, a cena. E aí depois o Cime, o irmão dele mais novo, começou a tocar também, que é o Nicolas. Hoje em dia são super guitarristas, né? Tem os Cime Brothers. E o Marcelo Naves continua, tem a banda dele também. Aqui em São José tem vários músicos também de blues. Até tem o Lucas Spildora também, que é um guitarrista novo, que é muito bom também. Novo assim, né? Novo de idade, mas já toca muito já. A molecada tá chegando aí pedindo passagem. Porém, artistas novos, você produziu o disco da Bidu Souza, né? A Bidu Souza esteve com a gente aqui. Se eu não estou enganado, para não me enganar, eu vou ler. No programa edição número 232, já faz tempo, hein, gente? Mas vai deixar o card para você assistir aqui. Vocês compuseram tudo junto, produziram, né? Isso, a Bidu, uma grande amiga minha, e eu conheci ela na noite também, dando canja, tocando assim, aqui em São José. E aí eu percebi que ela não tinha nenhum álbum, não tinha nenhum trabalho ainda assim, fonográfico, né? Eu comecei a incentivar ela a fazer, daí a gente foi compondo ao longo de um ano uma série de músicas para ela e já gravando a voz, né? Depois eu chamei os outros músicos, a gente fez os arranjos e trouxe músicos muito experientes, assim, que já tocaram comigo em trabalhos anteriores, né? Uma nata do blues aí, de São Paulo, lá, os caras, o Adriano Guineberg, que é um dos maiores pianistas do Brasil de blues, ele toca em tudo quanto é lugar aí. Trouxe também o Maurício Gaspar, que é um batera excelente também. Olha aí. Tem um trabalho... Já tocou com o Nuno Midério, já tocou comigo. Esse é exatamente esse CD. A capa desse CD é muito bonita. Up early. Não me acorde cedo. Exatamente, que é bem o recado do músico para as outras pessoas. Legal demais, não, Cássio? Pô, muito massa saber da sua história aqui, conhecer melhor o seu trabalho, né? Ter acesso. Lembrando que os links para canais, etc., vão estar tudo na descrição desse programa aqui. Muito maneiro saber. E também essa pequena aula sobre o blues de Chicago, para quem se interessar a correr atrás, aprender a tocar. Aprenda a tocar, gente, não precisa ser bom não, cara, é só aprender, porque é gostoso, né? Bom, vai ficar com o tempo. Mas muito massa, gostaria de agradecer já a sua presença aqui, nós vamos caminhando para os nossos minutos finais aqui. Eu também dou, só fazer minha propaganda aqui, eu também dou aula de guitarra blues também. Aí, ó. Eu não dou aula assim para quem está iniciando totalmente no instrumento, mas eu dou aula para quem já toca o instrumento e quer tocar blues, né? A pessoa já sabe fazer pestana, já dá para fazer aula comigo. Pestana na guitarra. Já sabe tocar alguma coisa. Então, já sabe fazer umas pestaninhas, já dá para fazer aula. Eu dou aula também aqui online atualmente, mas presencial. Mandando para você aí as redes sociais também do Lancaster aparecem para você aí, para você acessar, você que tem interesse no instrumento. Chega junto. Muito obrigado, viu, Lancaster? Parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória aí de tantos anos dentro da música na cidade. E, pô, só agradecer mesmo. Se você quiser deixar algum beijo, um abraço, algum recado, fique à vontade. Obrigado pela entrevista, foi muito gostosa, muito tranquila. É difícil ter uma entrevista tão tranquila assim, que flui assim. Muito massa, obrigado. E olha que a gente não escreve nada antes, sai no... É no relax do blues, é isso aí. Foi no improviso, que no improviso do blues. Exatamente, a cultura do improviso está aqui, nas ondas da Web Rádio CT. Lembrando que nós estamos no Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia, do setor aeroespacial, que dispara para toda a galáxia este programa. facebook.com/RádioCTFace, youtube.com/RádioCT, você acessa, se inscreve no canal, manda o seu salve, manda o seu alôzinho e se inscreve lá, siga a gente, certo? Essa é a edição número 348, vai dando um tchauzinho, uma tchauzinha para você que nos acompanha de todo o cyberespaço, vamos dizer assim, certo? Em breve nós temos outro programa, em breve nós temos novidades, vamos estabelecer nosso formato de podcast aí, com a graça de Deus, certo? Então vamos embora. Massa. Lancaster, valeu. Um abraço para todos. Um abraço para você. Um abraço para o nosso ouvinte e nossa ouvinta e até semana que vem. Tchau, tchau. Você acompanhou SINDI-CT na Cultura. Uma realização Rádio CT.